Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e bem-vindos ao canal Fisiologia Simpática. Hoje nós vamos falar sobre aminoácidos, peptídeos, polipeptídeos e proteínas. Mas antes, já dê aquele feedback positivo no nosso canal, curtindo, compartilhando e comentando esse vídeo. Acione as notificações também. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Vamos para o conteúdo. Bem, antes eu vou começar com uma metáfora aqui da seguinte maneira. A metáfora do tijolo e do prédio. O aminoácido. Suponhamos que o aminoácido é um tijolo. Então aqui nós temos 3 aminoácidos. Ó. Cada parede desse prédio corresponderia a um peptídeo. O conjunto dessas paredes, ou o andar do prédio, seria um polipeptídeo. Então, a estrutura básica do prédio é o tijolo. Dessa forma, a estrutura básica de uma proteína é o aminoácido. O conjunto de aminoácidos forma um peptídeo, o conjunto de peptídeos forma um polipeptídeo e o conjunto de polipeptídeos formam uma proteína. Beleza? O que são aminoácidos? Vamos para a definição. Os aminoácidos são subunidades monoméricas dos peptídeos, polipeptídeos e proteínas. O que é uma subunidade monomérica? Monomérica significa um número. Então, mono, mérica, de número mesmo. Subunidade significa algo muito pequeno. Então, é uma subunidade monomérica, algo muito pequeno que constitui os peptídeos. Os peptídeos constituem os polipeptídeos constituem as proteínas. A massa molecular de um aminoácido é, em média, de 130, tá bom? Existem vários aminoácidos na natureza, mas apenas 20 deles constituem proteínas. E esses aminoácidos eles são divididos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são os aminoácidos que a gente só adquire através da alimentação. A gente não produz no nosso corpo esses aminoácidos. Os não essenciais a gente já produz, tá joia? Então essa é a diferença de aminoácidos essenciais com os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano. Os aminoácidos não essenciais são alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico, ácido glutâmico, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. Aqui nós temos a estrutura química de um aminoácido. Aqui no caso a L-alanina e a D-alanina. Um aminoácido é constituído basicamente de um carbono central, que é chamado de carbono quiral, uma extremidade, no caso aqui a extremidade superior vermelha, um grupo carboxila, que é C e 2 oxigênios, carbono e 2 oxigênios, ok? Na extremidade inferior aqui, essa bolinha roxa, nós temos o grupo variável, chamado de grupo R. Por que variável? É esse grupo aqui que vai mudar de um aminoácido para o outro, certo? Todos os aminoácidos basicamente têm essa estrutura aqui, só que o que muda entre eles é o grupo R, o grupo variável. Na extremidade aqui, direita no caso, nós temos o grupo amina. O que é esse grupo amina? O grupo amina ele é constituído por um nitrogênio e 3 hidrogênios, beleza? E na outra extremidade, um hidrogênio. Então, a estrutura de um aminoácido basicamente é essa. E os aminoácidos eles podem ser do tipo L ou tipo D. O que seria isso? O L e o D são siglas. L é de esquerdo, do inglês vem de left, que é esquerdo. E o D vem do inglês também, que é dexterous, que é de destro mesmo. Tá joia? Então, percebam que eles estão espelhados aqui. Ó. A L-alanina está espelhada com a D-alanina. Exatamente por causa disso. Existem esses tipos de aminoácidos, tá bom? O L e o D. Aqui nós temos a representação esquemática do caso aqui dos aminoácidos, né, como eles são representados nos livros. Ele é representado dessas duas maneiras. Com essas setinhas aqui mais escuras, que é uma representação 3D, e a representação normal, tá? De fórmula química mesmo.
Peptídeos. Os peptídeos são polímeros de aminoácido. O que é um polímero? O polímero é algo que tem mais de uma unidade. Então precisa ter mais de uma unidade para ser um polímero. É um conjunto de subunidades. Isso que é um polímero. Então os peptídeos são polímero de aminoácido. Lembrando da metáfora, um tijolo é um aminoácido. Uma parede de um prédio seria os peptídeos. Os aminoácidos eles são ligados uns aos outros por uma ligação química chamada ligação covalente ou ligação amida, porque essa ligação tem a ver justamente com aquela extremidade amina que a gente falou, que eu já vou mostrar. Os peptídeos eles podem ser di, tri, tetra, penta ou oligopeptídeos, tá bom? Aqui é quanto a quantidade de aminoácidos que esse peptídeo tem. Se é uma estrutura constituída por 2 aminoácidos, então esse composto é um dipeptídeo. Se é constituído por 3 aminoácidos, ele é um tripeptídeo. Se é constituído por 4, tetra, por 5, penta, mais de 5 oligopeptídeos, beleza? Aqui nós temos a ligação amida, tá, pessoal? Nessa imagem aqui de baixo, ó, nós temos 2 aminoácidos, ok? Essa daqui é a extremidade amina de um dos aminoácidos. Perceba que é nela que é feita a ligação. Ó, o grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina de outro. Aqui nós temos uma saída de água, né? Processo de desidratação. E assim é formado, no caso aqui, um dipeptídeo. A ligação amida. Tá? Aqui a gente já tem um peptídeo com mais aminoácidos, tá bom? Aqui no caso é 1, 2, 3, 4, 5. É um pentapeptídeo. Tá joia? Bem, agora vamos para os polipeptídeos. Os polipeptídeos são compostos que têm de 50 aminoácidos até 70. Ok? De 6 até 49, mais ou menos, seria um oligopeptídeo. Tá? De 50 a 70 é um polipeptídeo. Exemplos de polipeptídeos, no caso aqui no nosso organismo, nós temos os hormônios, a insulina e o glucagon, que são polipeptídeos. Esses hormônios eles são responsáveis pela entrada e saída de glicose no sangue, tá? O controle de glicose no sangue, ou seja, a glicemia. E aqui eles são produzidos no pâncreas, sendo que o glucagon ele é produzido pelas células alfa e a insulina pelas células beta do pâncreas. Tá joia? Vamos falar agora de proteínas. As proteínas, diferentemente dos polipeptídeos, elas podem ter milhares de aminoácidos. Então, as proteínas são muito mais densas. Por isso, as proteínas possuem massas moleculares maiores que 10.000. Lembrando que os aminoácidos têm em média 130 de massa molecular, as proteínas já têm mais de 10.000. Beleza? Aqui nós temos a representação, tá, da formação de uma proteína mesmo. Ó, nós temos os resíduos de aminoácidos formando um peptídeo, tá? No caso aqui um oligopeptídeo. Aí os aminoácidos continuam se ligando uns nos outros e vão formando uma estrutura que a gente chama de estrutura secundária das proteínas. Continuam chegando aminoácidos, formam a estrutura terciária e depois a estrutura quaternária. A estrutura quaternária é uma estrutura proteica onde tem tanto aminoácido, mas tanto aminoácido que ela vai fazendo várias voltinhas e lembra até uma esponja, porque ela é muito cheio de hélices, ok? A partir da estrutura secundária já tem essa formação de hélice, mas ela não chega a ficar toda embolada. Da estrutura terciária para frente, a gente já tem esse enovelamento. Tá? Esse processo chama enovelamento, que é essa formação de novelos, de regiões mesmo de muita densidade de aminoácidos. Interessante, vale ressaltar aqui, que nessa estrutura quaternária é que a proteína começa a ter uma grande função no nosso organismo. Então, enzimas, proteínas carreadoras são de estrutura quaternária. Hormônios também, estrutura quaternária, anticorpos, estrutura quaternária.
Aqui nós temos exemplos de proteínas, tá, no nosso corpo, que são os anticorpos, as IgGs, né, que a gente chama, IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Um outro exemplo aqui é a hemoglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio no nosso sangue, que fica dentro da hemácia, a célula vermelha do sangue. O interessante da hemoglobina é o seguinte, que ela é uma proteína constituída de aminoácidos, mas na sua estrutura também tem um grupo de ferro, que é chamado de grupamento M, ok? E esse grupamento aqui dá essa tonalidade vermelha no sangue. E também, essa unidade M é que é responsável pelo oxigênio ficar preso na hemoglobina. Então, por isso que a hemácia consegue transportar oxigênio para diversas partes do nosso corpo, sem o oxigênio escapar, ok? Esse aqui é o processo de formação de uma proteína. Só que eu não vou entrar muito a fundo, porque senão daria uma aula de 2 horas. Mas enfim, o processo da proteína, de construção de uma proteína, vem desde lá do núcleo das células, ok? Aqui nós temos o DNA, que ele sofre um processo de transcrição, então é formada uma fita chamada de RNA. Aí nós temos o RNA mensageiro, aí isso aqui é dentro do núcleo da célula. A formação do RNA mensageiro que vai fazer parte do processo de tradução posteriormente. E esse processo de tradução ele ocorre fora do núcleo e é esse o processo que forma uma proteína, ok? Então o RNA mensageiro, ele, como o próprio nome já diz, ele manda uma mensagem para poder formar as proteínas. Então esse é o processo de onde vai colando um aminoácido no outro até formar uma proteína. Aqui nós temos a cadeia polipeptídica, e foi o que eu falei, dobramento. O processo de dobramento é que quanto mais um aminoácido vai ligando ao outro, essa cadeia vai tendendo a formar hélices. Então vai se dobrando até formar como se fosse uma esponja, que seria a proteína. Tá joia? E para a proteína ser muito grande, por isso que esse processo tem que ocorrer, esse processo de tradução, que é a formação de proteína, tem que ocorrer no citoplasma, porque dentro do núcleo não cabe, entendeu? Esse processo a proteína é muito grande para caber dentro do núcleo. Então por isso que a formação de proteínas ocorre no citoplasma. E esse foi o nosso vídeo sobre aminoácidos, peptídeos e proteínas. Se inscreva no nosso canal. Comente se tem alguma dúvida, sugestões. E é isso, até a próxima. Valeu!